Bem-vindo ao programa Vida Empreendedora. A cada semana eu trago empreendedores que contam seus desafios, seus aprendizados, como chegaram lá e dão um insight, alguma ideia diferenciada que você pode utilizar no seu negócio empreendedor. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a Kenny Soy. Ela é a fundadora da Soy Show Design, especializada em design de joias, é embaixadora institucional do IBREI, Instituto Brasileiro de Relações Empresariais Internacionais para o Japão, é representante de uma empresa alemã no Brasil, no setor de mídia, é vice-presidente da ALC, que é a Asian Ladies Club, membro do COWIN, que é o Korean Women International Network, e do BWI, dentro do CBRICS, que é uma aliança empresarial das mulheres dentro do Conselho Empresarial do BRICS. Além disso, ela é apresentadora do programa Business Connection by IBREI no Asian TV e no Joia, Diálogos da Joalheria, no VRT Channel. Eu tive o prazer de conhecer a Soy em um grupo de expatriados que tem aqui no Brasil. Depois acabamos nos encontrando em um grupo de network feminino que é organizado e liderado por uma amiga nossa em comum, que é a Yumi. Além disso, o fato de nós duas termos um programa no VRT Channel também nos uniu e fez com que a gente conversasse mais e eu trouxesse a Soy para lá falar de alguns temas bem interessantes, principalmente para quem não é asiático. Bem-vinda, Soy! É um prazer te ver aqui no programa Vida Empreendedora. Obrigada, Reni. O prazer é todo meu estar aqui com você, compartilhando um pouquinho aqui. Alguma coisa eu posso contribuir para o seu canal, para o seu programa. Parabéns por esse programa super diferenciado, que enaltece os empreendedores e que compartilha também as informações. Isso é muito importante. Obrigada. Eu que agradeço, Soy. Soy, conta um pouquinho dessa trajetória empreendedora. Eu sei que você foi beneficiada por ser quadrilíngue, não, né, poliglota, que é português, inglês, japonês e coreano. Conta um pouquinho essa tua trajetória, Soy. Reni, para responder essa sua pergunta, eu vou ter que voltar lá atrás para as pessoas entenderem, porque eu lembro que desde criança a minha vida sempre foi muito agitada. E geralmente a educação oriental, ela não se contenta apenas com o ensino escolar, né? É necessário fazer aulas e cursos extracurriculares como Kumon, piano, natação, artes plásticas, taekwondo, inglês, japonês, coreano, aulas particulares, porque, não sei se você sabe, mas assim, na Coreia, né, os melhores alunos, eles fazem aulas particulares. Aqui é o contrário, né? Aqui, quem realmente tem dificuldade de passar o ano, que acaba fazendo. E como eu não tinha também referência de língua portuguesa, eu também tive que fazer essas aulas. Enfim, depois de uma vida, né, acadêmica tão agitada, de uma agenda cheia todos os dias, inclusive aproveitando também as férias para fazer ainda mais curso, então, agora trazendo tudo isso para o empreendedorismo, eu acredito que mais do que as línguas, né, que sim é um diferencial, porque pode abrir portas comerciais e interpessoais, mas eu acho que isso me trouxe muita disciplina e a tal da multipotencialidade, né, já que eu desde pequena fui acostumada a fazer muitas coisas juntas. Imagino, não é nada fácil de aprender uma língua, quanto mais três e ainda fazer todas essas atividades. E quais foram assim, os principais aprendizados, desafios que você pode destacar por ser descendente de duas culturas tão diferentes e tão, eu falo que são antigas, né? São culturas tão enraizadas. Sim, é verdade. Eu acho que os meus principais desafios foram em relação à formação da minha identidade na adolescência, né? Além de ter que me adaptar e aprender a lidar com as diferenças culturais dentro da minha própria família, e do que isso pode causar na mente, e refletir também na minha atitude do dia a dia, nos questionamentos que surgem, em como proceder perante várias situações do cotidiano. Então, assim, acho que o aprendizado é constante. Eu acredito que uma das melhores heranças é aprender a sempre ser mais aberto, né, para o outro, para o novo, para o mundo, e ver além das minhas percepções. Acho que esse foi
um dos maiores benefícios. Com certeza, bem diferenciado mesmo, porque você tinha acesso a muita informação, e informações de culturas muito diferentes, né? Apesar de muita gente achar que é muito parecida, só quem está dentro sabe o quanto é diferente as culturas. E o que você acredita que esses aprendizados, esses desafios te beneficiaram hoje? Com certeza. E, Reni, a gente que tem essa descendência japonesa, né? A gente sabe, para a gente já é intuitivo isso, a gente vê isso muito dentro do nosso círculo, né, social, que os japoneses são mais reservados, né? E às vezes os brasileiros, porque são muito mais assim calorosos, digamos, é natural, porque é cultural. Então tudo que é cultural tá intrínseco nas pessoas. Então você vai e conhece uma pessoa, você já vai lá querer dar um beijo, um abraço, e o japonês não é nada disso. Então às vezes, né, só desse movimento já pode já assustar, e não é um quebrar um gelo agradável, né, que às vezes o brasileiro pode pensar. Isso pode ser bastante, pelo contrário, bastante constrangedor para o japonês, né? Então tem que ter esses cuidados, acho que tem que ter esse conhecimento básico, né? Primeiro, para que você tenha mais sucesso num fechamento de negócio. Essa questão realmente de se você se posicionar calorosamente, parece que todo mundo gosta, mas culturalmente falando, os japoneses, por exemplo, né, vou usar eles como exemplo, a gente sabe que eles têm muita restrição, não é normal você abraçar e dar beijo e, né, dar tapinha. Então tem que tomar, né, às vezes, na verdade, você nem olha no olho, né, quando você fala, então imagina muito mais chegar perto, então, assim, tem que ter esse cuidado. Com certeza, Sawyer. Você me fez lembrar de vários casos. E a gente fala, mas assim, até mesmo americano, dependendo do lugar, eles também não são igual brasileiro, já chega, né? Na mão, lógico, mas chega dando beijo, né? E o brasileiro já tem esse costume mais caloroso. Acho que é o latino em si. Então é bem engraçado mesmo quando a gente pega as culturas, são muito diferenciadas. E assim, Sawyer, quais insights você tem assim, para 2021? O que, que você traz? Eu acho que você fez algumas coisas bem diferenciadas que pode trazer alguns insights para as pessoas que estão nos assistindo, para os empreendedores. O que você conta para gente? Ai, meu Deus. Bom, vamos lá. Eu acredito que 2019, né, vamos começar por ali, foi bastante desafiador e muito transformador para a grande maioria das pessoas, né? Durante anos eu trabalhei com design, né? Primeiro com design gráfico, depois como design de joias, e um trabalho que eu faço, na verdade, com muito amor até hoje. Mas até o início do ano passado, eu tinha um negócio em sociedade de importação de matéria-prima para bijuteria, que até você conheceu, mas com a alta do dólar, entre outras adversidades, a gente acabou encerrando, né, as atividades. E a empresa alemã que você citou, também que eu sou representante aqui no Brasil, ela anunciou a descontinuidade da revista que era carro-chefe aqui no Brasil, isso ano passado. Isso mexeu muito comigo. E aí, no ano passado, acabei iniciando, como muitas pessoas, né, inclusive você, fazendo lives para a gente gerar mais informações, porque eu precisava gerar informações para os membros de uma associação a qual eu fui presidente, né? Então, assim, o ano de 2021, o Insight surgiu com a oportunidade de trabalhar nesses dois projetos que você já mencionou, dos canais aqui na Soul TV, né, que é uma TV interativa super inovadora, e um dos programas que você mencionou é o Joia, Diálogos da Joalheria, que eu estou junto com o Marcelo falando sobre o universo desse setor. A gente traz informações relevantes ao público e também estamos inovando no sentido de que a gente nunca teve na TV aqui no Brasil um programa que falasse sobre joalheria. E também, que é uma vitrine também para os joalheiros independentes que cresceram e ganharam espaço nos últimos tempos, né? O outro programa, o Business Connection by eBay, que eu mencionei antes também, no canal da Asian TV, que é o primeiro canal brasileiro 100% dedicado à Ásia. Eu trago especialistas, autoridades especializadas nos países que são tópicos do dia, e a gente fala sobre negócios, economia, cultura, com algumas dicas de etiqueta para os negócios, né? Então, para mim, isso é uma abertura que pode ser mais uma voz na representatividade dos asiáticos aqui no Brasil. Então, acho que o mundo vem acompanhando, né, essa mudança de poder que eu mencionei para a Ásia,
E no audiovisual, não sei se você viu, depois do Oscar do filme Parasita, né, como melhor filme, veio a vez da primeira mulher asiática a ganhar o Oscar de melhor direção por Nomadland, a Chloe Zhao. Né? Não sei se você viu, está nos noticiários, né? E também na Netflix também tivemos o primeiro reality com personalidades asiáticas da alta sociedade de Los Angeles, que é dirigido pelo mesmo produtor das Kardashians. Então, aqui no Brasil, ainda que não é tão conhecido, mas a gente tem, né, teve o lançamento do Asian TV também, que é, como eu mencionei, o primeiro canal brasileiro 100% dedicado à Ásia, e para mim isso tudo tem muito peso e valor, pois devido à minha trajetória, experiência, isso possui um propósito maior, então eu acho que o maior, respondendo sobre insight, eu acho que foi isso, de encontrar, além de uma transição que aconteceu na minha carreira, que ainda está acontecendo, de uma outra possibilidade de ter encontrado um propósito ainda maior dentro desses programas. Quer dizer, do limão você fez a limonada, literalmente falando, porque na verdade assim veio de um 2019 diferenciado, de 2020 nem precisamos falar que todo mundo, né, virou de cabeça para baixo a vida de todo mundo, e você conseguiu colher disso tudo, ainda achar um propósito diferenciado. Esse teu propósito é muito interessante, só. Eu queria até que você falasse um pouquinho dele, que a gente tem ali nos minutinhos, que eu acho que vale muito a pena as pessoas entenderem esse propósito. É que nem acho que eu conversei com você, essa questão é muito pessoal, né? Acho que o propósito realmente de cada um é uma questão muito pessoal, e eu, pela minha trajetória que eu compartilhei aqui com vocês, minha descendência, essa questão de querer um pouco mais de representatividade dos asiáticos aqui no Brasil, que é o país que os meus pais escolheram, né? Que eles imigraram, isso sempre falou muito comigo. E assim, eu lembro que desde pequena eu não me sentia representada, né? E até pouco tempo atrás, não preciso falar de desde pequena, né, Lene? Acho que faz alguns anos, assim, até uma coisa muito recente que começou o K-pop a cair no gosto das pessoas. Acho que o que veio primeiro foi a aceitação da culinária japonesa, agora a aceitação e curiosidade a mais da culinária coreana. Então, assim, o canal da Asian TV, esses Oscars, tudo isso que eu mencionei, isso tudo corrobora, né? Eu acho que para mostrar realmente para o mundo que existe, que nós existimos, né? Os asiáticos existem. Então, assim, essa representatividade, para mim, fala muito com a minha essência, e eu fico muito feliz de poder estar num canal que está nascendo agora, com um programa que eu possa ser uma voz para isso, né? Então, eu não sei se as pessoas que não são descendentes, às vezes pararam para pensar e repararam nisso, né? Então, nas revistas, nas novelas, mesmo nos cinemas, nas propagandas, nas mídias, você não vê realmente muitos asiáticos sendo representados, mas eu acho que todo mundo aqui deve saber, mas quem não sabe, depois do Japão, aqui em São Paulo, no Brasil, é onde a gente tem a maior comunidade japonesa fora do Japão, fora os imigrantes chineses que continuam vindo, os coreanos, a gente tem também vietnamitas, malaios, a gente tem filipinos, a gente tem indianos, a gente tem uma comunidade asiática bastante representativa, só que é como se a gente não tivesse muita voz ainda, né? Então, assim, isso para mim é o meu propósito, né? Eu acho que isso fala muito com o que eu gostaria de desenvolver, e eu fico muito feliz de poder estar fazendo parte desse movimento a partir de agora. Poxa, só é muito legal esse teu propósito, porque realmente a gente sente a falta de uma representatividade dos asiáticos. Para quem não sabe, a Soya ela é descendente tanto de coreano quanto de japonês, por isso que ela está falando das duas culturas. E a gente, realmente, eu sou da cultura japonesa, mas a gente sente isso. Apesar de, no Brasil,
aqui em São Paulo, o japonês ser mais comum, né? Quem vive em São Paulo está acostumado. Antes desse boom dos chineses virem ao redor do mundo, andarem ao redor do mundo, tinha alguns estados que quando eu chegava eu era um ET, gente. Era muito estranho ter um oriental. E eu não estou falando, além de ter o Nordeste, que era muito mais difícil, o Nordeste, se eu não me engano, lá no Pará, só que é no Norte, né, que tinha orientais. No Nordeste em si era difícil. No Sul, eu já tive pessoas me perguntando se eu falava japonês. Então o pessoal não achava que eu falava português. Eu falava, gente, eu tô na minha terra, eu tô no Brasil. Eu já cheguei para o Rio de Janeiro receber cardápio em inglês. Então, você vê, isso em Salvador também aconteceu. Então, assim, gente, era uma coisa muito estranha mesmo, porque eu estava no meu país e nem por isso as pessoas me conheciam como sendo brasileira. Muitas vezes eu tinha que falar, eu sou brasileira. Então, é uma coisa que, assim, para quem não é oriental, talvez seja um absurdo, nunca tenha pensado nisso. Mas para a gente que é, a gente já percebeu e a gente vive isso. Então é muito legal o teu propósito. Desculpa, Reni, eu só Imagina. queria complementar dizendo que eu acho que no caso dos japoneses ainda, isso pode ser, é mais diferente ainda, porque os japoneses vieram, a imigração japonesa é a mais longa que a gente tem dos asiáticos, né? Então, os japoneses já estão na sua sexta, sétima geração. Então, às vezes, você vê muitos descendentes japoneses que, obviamente, ainda mesmo com a miscigenação, ainda carregam no seu gene, no seu rosto, essa fisionomia, mas por dentro, eles às vezes estão tão distantes até, porque já imagina uma sexta geração, às vezes já perdeu também muito do que os tataravós, né, trouxeram para cá, e mantém muito pouco, e eles assimilaram muito mais a cultura brasileira, que é o que, na verdade, o Brasil é feito de imigrantes, né? Igual os imigrantes italianos, você vê os descendentes Uhum. dos alemães no sul, os italianos, enfim, os árabes, é, e às vezes mantém as feições, mas todos são chamados de brasileiros. E por que os asiáticos não, né? O que esses Nikkeis, né, que eles são chamados, a mesma coisa, só que é mais difícil, acho que porque a fisionomia é asiática e não é ocidental, das pessoas pararem, ter esse questionamento e ter esse cuidado também, né, com essa questão. Eu não queria entrar aqui no âmbito de racismo, mas assim, acho que eu vou falar de leve, porque acho que é importante também a gente colocar que existe um racismo mais assim velado, digamos assim, mas isso existe contra o asiático. Há pouco tempo atrás a gente viu isso bastante forte nos Estados Unidos devido ao coronavírus. Aqui foi mais brando, mas ainda mesmo assim se escutou, não foi violento fisicamente, mas verbalmente. A gente que, muitos descendentes que de repente estiverem assistindo podem se identificar e com certeza todos têm alguma história. Então eu acho que isso também é uma forma da gente mostrar essa representatividade de que, assim, estamos aqui, temos as nossas diferenças, sim, mas temos essa união também, somos brasileiros, né? Todos nós aqui, muitos nasceram aqui, e que as pessoas trazem um pouquinho essa conscientização, e que no final das contas, tudo bem, pode ter, mesmo isso levando para os negócios, vamos levar para o empreendedorismo também. Claro, aquilo que eu comentei, é bom e importante a gente entender e aprender as diferenças culturais, mas no final somos todos seres humanos. É isso. Somos seres humanos, então assim, é isso que acho que não pode se perder e a gente ter esse respeito das diferenças, né? Então eu acho que isso aqui queria complementar o que você falou, Reni, porque a gente também dentro dos descendentes japoneses ainda tem essa diferença, porque trazendo aqui para a comunidade coreana, como a imigração foi mais tardia, eles estão aqui de terceira para quarta geração, né? Eu ainda sou segunda, e você sabe que segunda geração é raridade, né? Talvez tenha alguns chineses, então, que ainda estão na segunda, indo para a terceira, mas já o tempo, né? Poxa, quantos anos já se passaram? E justamente por isso,
onde está a nossa representatividade? Já está mais que na hora, né? Então, para mim, realmente, esse programa significa muito. Eu super te entendo, e você falou agora uma coisa que foi engraçada, porque no começo do ano passado, começo não, né? Logo no começo da pandemia, quando ainda não era obrigatório o uso de máscara, eu já estava usando. Quando eu fiquei sabendo que era importante, já tinham feito testes lá fora, tudo mais. E daí um dia eu fui fazer uma compra num lugar que a pessoa me conhece, e a pessoa falou: ai, você com esses olhinhos puxados aí da máscara, o pessoal vai te achar que você que trouxe o coronavírus pro Brasil. Então a gente tem essas coisas mesmo, acontece mesmo. Levei na brincadeira, lógico, mas realmente logo depois foi obrigatório, mas realmente isso você não via, né? É uma coisa que é comum lá fora, as pessoas, principalmente os asiáticos, usarem máscara quando estão gripados, alguma coisa que não acontecia. Então eles realmente estranham os hábitos nossos. Mas só, voltando agora um pouquinho para o empreendedorismo, que dica você deixa para os empreendedores, você já conhecendo as duas culturas, você convivendo com pessoas dessas duas culturas, principalmente, independente do empreendedor ser ou não das culturas, mas que tipo de dicas você deixa para os empreendedores para que você consiga agregar com todo esse conhecimento, com toda essa vivência que você teve ao longo da tua vida, da tua trajetória? Bom, eu acho que dentre tantos conselhos, né, de mega empresários que a gente já conhece de sucesso, é muito difícil eu dar um conselho, mas que seja novidade, né? Eu acho que quem é empreendedor, primeiro já é super corajoso. E eu acredito que, então, assim, estar aberto, isso traz oportunidades, né? E que ser curioso também traz insights. E dentro das dificuldades que todo empreendedor passa, é importante sempre a gente focar no nosso propósito. E eu acredito também que todas as experiências que a gente obtém durante a nossa trajetória, né, elas são válidas mesmo, que às vezes possa parecer que os caminhos não se cruzem. Eu acho que sempre tem algo para a gente aprender no processo. E por último, né, eu aconselho que as pessoas se rodeiem com exemplos, com pessoas que tiveram sucesso e pessoas que você admira. Eu acho que a gente só cresce com isso e aprende bastante. Com certeza, nossa, só super show isso. Tem uma frase que eu escutei uma vez, que cada um fala de um jeito, mas eu escutei que eu acho muito válida, que você falou agora. Se você é a pessoa que mais sabe na mesa, você está na mesa errada. Eu acho que é isso mesmo, a gente tem que estar sempre procurando, estar rodeado de pessoas que nos ensinam. É uma das coisas que eu passo muito para os meus mentorados, para os empresários que eu atendo, porque eles às vezes estão tão perdidos e falam: não, vai fazer parceria com quem sabe mais, vai aprender com quem sabe mais, tenha mentores, não precisa ser a Reni, né? Mas tenha outros mentores também que possam te agregar. E mentor eu falo que pode ser desde um livro, uma pessoa. Tem vários tipos de jeito de a gente ter esse apoio maior e aprender com os empresários para poder aprender com outras pessoas e crescer. E acima de tudo que você falou, ter propósito. Sem propósito não adianta. Tudo que você faz não tem o porquê fazer. A empresa tem que ter o porquê fazer, senão você só está simplesmente trocando seis por meia dúzia. Você está trocando um trabalho por um sustento sem um sonho junto, sem nada mais. Isso não é vida de empreendedor, não é vida de empresário. Mas, olha, Com muito certeza. obrigada. Olha, você deu várias dicas, eu acho que você falou bastante coisas interessantes que talvez algumas pessoas vão se identificar, mas eu acredito que a grande maioria não tinha pensado desse jeito, desse ponto de vista. Então, eu acho que valeu muito a pena. Quero te agradecer pela tua presença aqui no canal, aqui no programa. Eu que agradeço, Reni, inclusive puxando um pouquinho esse gancho da gente se aproximar das pessoas, né, que a gente admira, tal. Até falei em off para a Reni sabe, para Reni, vamos tomar mais café, vamos conversar, porque eu acho que a Reni é uma pessoa, imagina, ela é mentora, gente, vocês que acompanham o canal dela, vocês sabem, eu também admiro muito a Reni, quero inclusive parabenizar você por esse programa, por todo o seu empreendedorismo, porque a gente sabe, né, nesses grupos que a gente faz parte, o quanto essa vida é difícil. Mas como a gente tem esse propósito, né, a gente segue firme, né, Reni?
É isso mesmo, Sói. Como a gente tem esse propósito, é de sangue firme. Gratidão, Sói. Gratidão por estar aqui, por estar presente. E eu vejo vocês no próximo programa, gente. Obrigada. E aí, gostaram do que a Kim e Sói trouxe de informação? São bem interessantes, não é mesmo? É um ponto de vista diferenciado dos orientais que estão no Brasil. Espero que você tenha gostado e te vejo no próximo programa Vida Empreendedora. Até mais!